4 piores vegetais que você nunca deve tocar e 4 que você deve comer depois dos 60 anos. Disseram para você comer seus vegetais e você permanecerá saudável. Mas e se eu dissesse que nem sempre isso é verdade, especialmente depois dos 60 anos? Aqui está a verdade chocante. Alguns dos vegetais que disseram que são superalimentos podem, na verdade, roubar cálcio dos seus ossos, desencadear dolorosos cálculos renais, inflamar suas articulações e até aumentar seu açúcar no sangue tão rapidamente quanto um refrigerante. E a pior parte, a indústria de alimentos nunca colocará um rótulo de aviso neles, porque a confusão faz você continuar comprando. Mas não se preocupe, nem todos os vegetais são inimigos. Na verdade, um punhado de potências ricas em vitaminas e protetoras de colágeno podem reconstruir sua pele, fortalecer seus ossos e manter suas pernas em movimento com facilidade se você souber quais escolher. No vídeo de hoje, classificamos os 4 vegetais que você nunca deve tocar e os 4 que você deve comer todos os dias. Por favor, fique comigo até o final, porque o pior vegetal número 1 desta lista é um que está em quase todas as casas e você provavelmente o comeu esta semana sem perceber o dano que está causando. E o vegetal número 1 que você deve comer tem provado reconstruir o colágeno mais rápido do que alguns suplementos. No entanto, a maioria dos idosos passa direto por ele no corredor de hortifruti. Antes de mergulharmos, diga-nos nos comentários quais vegetais você come com mais frequência. E você já notou mais rigidez nas articulações, inchaço ou fadiga após certos vegetais? Estamos lendo e respondendo a cada um com dicas personalizadas. Agora, vamos começar com o vegetal número 4 na lista de perigos. Pior vegetal número 4. Beterraba. A beterraba tem sido comercializada como um vegetal milagroso por anos, elogiada por diminuir a pressão arterial graças ao seu alto teor de nitrato, que o corpo converte em óxido nítrico para relaxar os vasos sanguíneos. E sim, essa parte é verdadeira. Mas aqui está o lado da história que ninguém te conta. Para os idosos, a beterraba pode se tornar silenciosamente um pesadelo para a saúde renal e óssea. O problema do oxalato. A beterraba está entre os alimentos mais ricos em oxalatos que você pode comer. Oxalatos são compostos naturais que se ligam firmemente ao cálcio. Quando os oxalatos se acumulam, eles formam cristais de oxalato de cálcio, as pedras afiadas e duras que causam dolorosos cálculos renais. Uma única xícara de beterraba cozida contém mais de 150 mg de oxalatos. Isso pode não parecer muito, mas para os idosos, especialmente aqueles com função renal mais lenta, é o suficiente para desequilibrar a balança. Por quê? Porque o envelhecimento reduz naturalmente a eficiência com que seus rins filtram resíduos. O que seu corpo conseguia eliminar aos 30 anos, agora fica para trás, cristalizando-se silenciosamente no seu trato urinário. Como a beterraba rouba cálcio? Os oxalatos não apenas formam pedras, eles também bloqueiam a absorção de cálcio no intestino. Isso significa que o cálcio em suas refeições, ou até mesmo em seus suplementos, pode ser bloqueado pelos oxalatos antes que seus ossos possam usá-lo. O resultado? Ossos mais fracos, maior risco de fratura e recuperação muscular reduzida. Isso é especialmente perigoso após os 60 anos, quando manter a densidade óssea e prevenir quedas é fundamental para a independência. Pior vegetal número 3. Pimentões verdes. Eles são coloridos, crocantes e muitas vezes jogados em saladas, refogados e sanduíches sem pensar 2 vezes. Pimentões verdes parecem inocentes, até saudáveis. Mas se você tem mais de 60 anos, este vegetal comum pode estar silenciosamente alimentando a inflamação que rouba sua força. É um dos vegetais mais mal compreendidos na cozinha, e a verdade por trás dele pode mudar a forma como você olha para o seu prato para sempre. A conexão da inflamação. Aqui está o perigo oculto. Pimentões verdes pertencem à família das solanáceas e são naturalmente ricos em um composto chamado lectinas. Lectinas são proteínas vegetais projetadas para se defender contra insetos e predadores.
Mas em humanos, especialmente idosos com digestão mais sensível, as lectinas podem se ligar ao revestimento intestinal e interromper a absorção de nutrientes, e é aí que o dano lento começa. Com o tempo, essas lectinas podem desencadear inflamação crônica de baixo grau, corroer a barreira protetora do intestino, uma condição conhecida como intestino permeável, suprimir a função imunológica, contribuir para a dor nas articulações, rigidez dos vasos sanguíneos e desconforto nervoso. A parte mais assustadora é essa inflamação muitas vezes passa despercebida até que seu equilíbrio, força ou clareza mental comecem a sofrer. Do intestino às pernas, o surpreendente efeito dominó. Você pode estar se perguntando, o que a inflamação intestinal tem a ver com minhas pernas? A resposta? Tudo. Quando seu trato digestivo está inflamado, seu corpo não consegue absorver nutrientes críticos, como vitamina B12, necessária para a saúde dos nervos, magnésio para a função muscular, ômega 3 e antioxidantes para o controle da inflamação. E quando essas deficiências se instalam, os efeitos aparecem primeiro nas suas pernas e pés, muitas vezes como formigamento ou dormência nos dedos, tempo de reação mais lento ao caminhar, fadiga muscular ou peso nas pernas, equilíbrio instável ou marcha incerta. Com o tempo, até mesmo um movimento simples como levantar de uma cadeira ou andar pela sala podem parecer instáveis ou exaustivos. Alternativas mais seguras que têm um sabor ainda melhor. Em vez de pimentões verdes, escolha pimentões vermelhos, totalmente amadurecidos, mais doces, com mais antioxidantes e menos lectinas. Abobrinha, suave, anti-inflamatória e fácil de digerir. Esses vegetais não apenas vão apoiar sua digestão, mas ajudarão a manter suas articulações, nervos e pernas fortes e resilientes. Pior vegetal número 2. Tomates. Tomates parecem inocentes, suculentos, coloridos e são colocados em saladas, molhos e sanduíches em todos os lugares. Mas para muitos idosos, eles podem silenciosamente alimentar a inflamação, irritar as articulações e interromper os sinais nervosos. Tudo por causa dos produtos químicos naturais que contém. O problema das solanáceas. Tomates pertencem à família das solanáceas, junto com pimentões, batatas e berinjelas. Estes vegetais contêm um grupo de compostos chamados alcaloides, sendo a solanina o mais conhecido. A solanina é uma toxina de defesa natural que as plantas usam para deter pragas. Mas em pessoas sensíveis, particularmente idosos com artrite, condições autoimunes ou problemas nervosos, a solanina pode se tornar um gatilho de saúde oculto. Como a solanina afeta os idosos? Dor e rigidez nas articulações. A solanina pode irritar o revestimento intestinal e desencadear inflamação sistêmica, o que muitas vezes se manifesta como inchaço ou rigidez nas articulações. Interferência nervosa. Pesquisas publicadas no Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry mostraram que alcaloides como a solanina podem interromper o sistema de acetilcolina, os sinais nervosos responsáveis por contrações musculares suaves. Aumento do risco de queda. Em adultos mais velhos, essa interrupção pode causar formigamento, fraqueza muscular ou problemas de coordenação, tornando as quedas mais prováveis. Ligação com a inflamação. Para idosos que já lutam contra a artrite ou condições autoimunes, a solanina pode adicionar lenha à fogueira. O resultado? Piora da rigidez matinal, dores nas articulações e recuperação mais lenta após a atividade. Nem todos sentirão esse efeito, mas para aqueles que são sensíveis, tomates e outras solanáceas podem ser a diferença entre um dia móvel e sem dor e um dia cheio de inchaço e fadiga. A ciência em resumo. Os tomates são ricos em antioxidantes benéficos como o licopeno, mas para certos indivíduos, os alcaloides das solanáceas superam os benefícios. Estudos sugerem que a solanina pode prejudicar a condução nervosa e aumentar as respostas inflamatórias em grupos sensíveis.
Alternativas mais seguras. Se você notar crises depois de comer tomates ou vegetais solanáceos, troque os tomates por vegetais não solanáceos, ricos em antioxidantes, como cenouras, abóbora ou vegetais de folhas verdes. Pior vegetal número 1. Batatas. Quente, familiar, reconfortante. Poucos alimentos são mais comuns do que a batata branca. Ela está lá no purê de batatas, nos jantares de feriado, nas batatas fritas crocantes em um passeio de domingo, nas batatas assadas ao lado de um bife suculento. Mas por baixo da nostalgia reside uma dura realidade. Para idosos com mais de 60 anos, as batatas podem estar silenciosamente sabotando sua força, mobilidade e independência. E é provável que, se você as come regularmente, já esteja sentindo os efeitos sem perceber que eles vêm do seu prato. Carga glicêmica alta. As batatas, especialmente as batatas brancas, estão entre os vegetais de maior índice glicêmico na Terra. A carga glicêmica, CG, nos diz a rapidez com que um alimento aumenta o açúcar no sangue. E aqui está a verdade chocante. Uma única batata assada média pode aumentar o açúcar no sangue tão rapidamente quanto uma lata de refrigerante. Para os idosos, isso é especialmente perigoso. Com a idade, a sensibilidade à insulina diminui naturalmente. Isso significa que seu corpo não gerencia os picos de açúcar com a mesma eficiência de antes. Cada refeição rica em batatas é como derramar gasolina em um incêndio lento. A conexão com diabetes e doenças cardíacas. Décadas de picos repetidos forçam seu pâncreas a bombear mais e mais insulina. Com o tempo, essa demanda constante pode desgastá-lo, elevando os níveis de açúcar no sangue para a faixa pré-diabética e diabética. As consequências: maior risco de diabetes tipo 2, aumento do risco de doenças cardiovasculares, danos nervos mais rápidos, neuropatia. Um grande estudo de Harvard que acompanhou mais de 200 mil adultos descobriu que pessoas que comiam batatas diariamente tinham um risco significativamente maior de desenvolver diabetes tipo 2. E aqueles que comiam batatas fritas regularmente tiveram seu risco aumentado em 33%. Inflamação e estresse nas articulações. Além dos picos de açúcar, as batatas, como membros da família das solanáceas, também contêm alcaloides como a solanina. Em idosos sensíveis, estes podem aumentar a inflamação, piorando a artrite e o desconforto nas articulações. A ciência em resumo. Batata média equivale a 37 de carga glicêmica, CG, muito alta. Pico de açúcar no sangue equivalente ao refrigerante. Dados de Harvard. Batatas diárias, maior risco de diabetes. Alternativas mais seguras. Você não precisa desistir totalmente dos tubérculos. Em vez de fazer da batata seu alimento básico, troque-a por couve-flor, pastinacas ou cenouras assadas em azeite de oliva. Se você comer batatas, cozinhe em vez de assar para diminuir um pouco o seu índice glicêmico. Sempre combine com vegetais ricos em fibra e proteína para retardar a absorção de açúcar. Conclusão: as batatas podem ser um conforto nostálgico, mas depois dos 60, elas podem silenciosamente aumentar o açúcar no sangue, aumentar o risco de diabetes e alimentar a inflamação. Trate-as como uma indulgência ocasional, não um alimento básico diário. E apoie-se em vegetais com baixo índice glicêmico e que apoiam o colágeno para proteger sua saúde a longo prazo. 4 vegetais que você deve comer depois dos 60. Agora você viu a verdade sobre os 4 vegetais que podem silenciosamente trabalhar contra você depois dos 60. Beterraba, que sobrecarrega seus rins. Pimentões verdes, a faísca oculta de inflamação silenciosa. Tomates, que alimentam a inflamação. E batatas, que aumentam o açúcar no sangue como refrigerante. Mas aqui está a notícia promissora. Nem todo vegetal é seu inimigo. Na verdade, alguns são seus maiores aliados. Os vegetais certos não apenas preenchem seu prato, eles ativamente reconstroem o colágeno, protegem a cartilagem, fortalecem os ossos e mantêm suas pernas firmes e sem dor. E a ciência aqui é impressionante. Certos vegetais são
tão poderosos que pesquisadores descobriram que eles podem retardar a quebra do colágeno, bloquear enzimas que destroem a cartilagem e até aumentar a capacidade do seu corpo de curar o tecido conjuntivo mais rápido do que alguns suplementos. A chave é saber quais vegetais evitar e quais colocar no seu prato. Então vamos virar o jogo e revelar os 4 vegetais protetores de colágeno que você deve comer depois dos 60. Melhor vegetal número 4, brócolis. Por anos, o brócolis foi tratado como o vegetal que você tem que se forçar a comer, o acompanhamento que as crianças empurram para o lado no prato. Mas aqui está a verdade. Para os idosos, o brócolis não é apenas um complemento saudável. É uma potência protetora de colágeno que funciona em vários níveis: sua pele, articulações, ossos, vasos sanguíneos, até mesmo seu cérebro. Se há um vegetal que prova o velho ditado, alimento é remédio, é este. Vitamina C, o bloco de construção essencial. O colágeno é a cola proteica que mantém seu corpo unido. É o que dá firmeza à pele, amortecimento às articulações, força aos ossos e resiliência aos músculos. Mas seu corpo não pode produzir colágeno sem vitamina C. O brócolis fornece isso em abundância. Apenas uma xícara de brócolis picado contém mais de 80% de suas necessidades diárias de vitamina C. Sem vitamina C suficiente, a produção de colágeno diminui, deixando você com pele mais fina, articulações mais rígidas e recuperação de feridas ou músculos mais lenta. Isso é especialmente crítico para os idosos, porque os níveis de vitamina C diminuem naturalmente com a idade e as deficiências são mais comuns após os 60 anos. Ao dar ao seu corpo a matéria-prima de que ele precisa, o brócolis mantém o motor do colágeno funcionando. Vitamina K, o herói desconhecido para os ossos. A maioria das pessoas pensa que o cálcio é o único mineral que importa para a força óssea, mas aqui está o que os idosos precisam saber. Sem vitamina K, o cálcio não pode ser devidamente fixado no osso. O brócolis é uma excelente fonte de vitamina K, um nutriente que ativa proteínas responsáveis por ancorar o cálcio na matriz óssea. Isso reduz o risco de osteoporose e fraturas, que se tornam muito mais perigosas após os 60 anos. E aqui está a cereja do bolo. Os idosos que combinam vitamina C para o colágeno e vitamina K para a densidade óssea estão dando ao corpo uma defesa dupla contra a fragilidade. O brócolis fornece ambos em uma só porção. Sulforafano, o protetor de colágeno. Agora para a verdadeira arma secreta do brócolis, o sulforafano. O sulforafano é um composto rico em enxofre formado quando você pica ou cozinha levemente o brócolis. É um dos compostos vegetais mais poderosos estudados para o envelhecimento e a pesquisa é impressionante. Um estudo publicado em Arthritis and Rheumatology descobriu que o sulforafano pode bloquear enzimas que degradam ativamente a cartilagem. Ao desligar essas enzimas, o brócolis não apenas ajuda você a produzir novo colágeno, ele protege o colágeno que você já tem de ser quebrado pela inflamação crônica. Isso significa menos rigidez, erosão mais lenta da cartilagem e melhor mobilidade ao longo do tempo. Para idosos preocupados com artrite, dor nas articulações ou perda de flexibilidade, o sulforafano torna o brócolis um vegetal que ativamente luta contra a degeneração. Melhor vegetal número 3, couve. Por anos, a couve foi descartada como nada mais do que uma guarnição em mesas de buffet. Então, ela explodiu em uma tendência de superalimento. Mas aqui está a verdade. Por trás do hype, a couve realmente merece seu lugar como um dos vegetais mais poderosos que os idosos podem comer, especialmente quando se trata de proteger o colágeno, fortalecer os ossos e proteger contra a inflamação. Depois dos 60, quando a perda de colágeno acelera e a densidade óssea diminui naturalmente, a couve oferece um golpe duplo de nutrientes que ajudam a manter seu corpo firme, flexível e resiliente. Vitamina C, o alicerce do colágeno. A couve é carregada com vitamina C, o nutriente que seu corpo absolutamente precisa para fabricar colágeno. Apenas uma xícara de couve crua fornece quase 90% de sua vitamina C diária. Isso é quase o mesmo que uma laranja, mas com nutrientes extras que vão muito além da imunidade.
Sem vitamina C, seu corpo simplesmente não consegue formar a estrutura de tripla hélice das fibras de colágeno. Para os idosos, isso significa que a couve apoia diretamente a força da pele, tendões, ligamentos e cartilagem. Está literalmente dando ao seu corpo a matéria-prima para remendar, reparar e renovar. Vitamina K, a melhor amiga da densidade óssea. Onde a couve realmente brilha é no seu teor de vitamina K. Apenas uma xícara de couve crua fornece mais de 600% de sua vitamina K diária. A vitamina K ativa proteínas que ligam o cálcio à matriz óssea. Sem ela, o cálcio pode flutuar inutilmente ou, pior, se depositar nas artérias em vez dos ossos. Para os idosos, isso significa que a couve ajuda a manter a densidade óssea, diminuindo o risco de osteoporose e fraturas, uma das maiores ameaças à independência após os 60 anos. Pense na vitamina K como a âncora que fixa o cálcio onde ele pertence, e na couve como uma das melhores fontes naturais disponíveis. Melhor vegetal número 2. Quiabo. O quiabo não tem o mesmo destaque que a couve ou o brócolis. Alguns o chamam de viscoso. Outros o ignoram totalmente no supermercado. Mas escondido atrás de sua textura incomum está um dos vegetais mais poderosos para os idosos, especialmente se seu objetivo é proteger o colágeno, reduzir a inflamação e manter as articulações flexíveis e móveis depois dos 60. Na verdade, o quiabo é um dos poucos vegetais que fornece tanto blocos de construção para o colágeno, quanto compostos protetores que impedem sua quebra. Mucilagem, o hidratante interno da natureza. A primeira coisa que as pessoas notam no quiabo é sua textura gelatinosa quando cozido. Essa gosma não é um defeito. Chama-se mucilagem. A mucilagem age como um revestimento calmante para o seu trato digestivo, protegendo o revestimento intestinal e melhorando a absorção de nutrientes. Para os idosos, um intestino mais saudável significa uma captação mais eficiente de nutrientes que apoiam colágeno, como vitamina C, zinco e aminoácidos. Mais importante ainda, a mucilagem ajuda a manter a hidratação nos tecidos conjuntivos. Pense nisso como uma lubrificação natural para articulações e cartilagem. Quando as articulações estão mais bem hidratadas, elas são menos propensas à rigidez, fricção e micro-rupturas, que aceleram a perda de colágeno. Vitamina C, o catalisador do colágeno. Assim como o brócolis e a couve, o quiabo é uma fonte confiável de vitamina C. Uma xícara de quiabo cozido fornece cerca de 35% de sua vitamina C diária. A vitamina C é necessária para formar a estrutura de tripla hélice das fibras de colágeno que dão força à sua pele, tendões e cartilagem. Sem ela, seu corpo produz colágeno frágil e instável que se quebra mais rapidamente. Para os idosos, isso significa que o quiabo apoia diretamente a reparação mais rápida dos tecidos, articulações mais fortes e pele mais resiliente. Antioxidantes blindando o colágeno contra a quebra. O quiabo também é rico em antioxidantes poderosos que funcionam como um escudo protetor para o colágeno. Melhor vegetal número 1. Cenouras. As cenouras podem parecer o vegetal mais simples e comum da lista. Elas são baratas, amplamente disponíveis e muitas vezes descartadas como nada de especial. Mas não se engane. Para idosos com mais de 60 anos, as cenouras são um dos vegetais mais poderosos de suporte ao colágeno que você pode comer. Repletas de beta-caroteno, vitamina A, antioxidantes e vitamina C, as cenouras dão ao seu corpo os nutrientes exatos de que ele precisa para reconstruir o colágeno, proteger o tecido conjuntivo e retardar os sinais visíveis e físicos do envelhecimento. O que parece uma humilde raiz é, na verdade, uma potência de preservação de colágeno escondida à vista. Beta-caroteno, ou vitamina A, o sistema de reparo do colágeno.
O verdadeiro segredo das cenouras reside no seu beta-caroteno, o pigmento laranja que seu corpo converte em vitamina A. Por que isso importa para os idosos? A vitamina A é essencial para a manutenção e reparo dos tecidos epiteliais, as finas camadas protetoras que cobrem sua pele, revestem suas articulações e protegem seus vasos sanguíneos. Sem vitamina A adequada, as fibras de colágeno enfraquecem, a pele fica mais fina, as articulações perdem o amortecimento e os tecidos se recuperam mais lentamente após o desgaste diário. As cenouras fornecem esse beta-caroteno em grandes quantidades, fornecendo um suprimento constante para o seu corpo converter conforme necessário. Isso torna as cenouras particularmente importantes após os 60 anos, quando os processos de reparo do corpo diminuem naturalmente. Vitamina C. Construindo colágeno do zero. As cenouras não são apenas sobre vitamina A. Elas também fornecem vitamina C, outro nutriente inegociável para a formação de colágeno. A vitamina C ativa as enzimas necessárias para estabilizar a estrutura de tripla hélice do colágeno. Sem vitamina C suficiente, seu corpo produz colágeno frágil que se quebra mais rapidamente. Agora, eu adoraria saber de você. Qual desses vegetais perigosos você come com mais frequência? E qual dos vegetais protetores de colágeno você está animado para adicionar às suas refeições a partir desta semana? Compartilhe suas respostas nos comentários. Lemos e respondemos a cada um com dicas personalizadas. Se você achou esta análise reveladora, não guarde para si. Compartilhe com um amigo ou membro de família que merece saber a verdade sobre suas escolhas alimentares.